E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Coelho e você está no canal Coelho PC Dicas. E hoje eu vou analisar um SSD topo de linha, de alto desempenho, o Seagate FireCuda 530 de 1 TB. Então, obrigado Seagate por ter enviado esse SSD aqui para o canal. Se você não tem muita experiência com componentes de computadores, um SSD é um dispositivo de armazenamento que utiliza apenas componentes eletrônicos, ou seja, chips de memória. Por isso, um SSD é muito mais rápido que um HD tradicional. O FireCuda 530 da Seagate é um SSD de última geração, voltado para o máximo desempenho em computadores para jogos ou trabalho. Ele usa interface PCI Express 4.0, formato M.2 e padrão NVMe. Se você quer saber mais sobre o que significam esses termos, dá uma olhadinha no vídeo da semana passada, que é um teste de um SSD de entrada, onde eu explico tudo isso em detalhes. Então a principal característica do FireCuda 530 é a sua interface, que é PCI Express 4.0. A imensa maioria dos SSDs PCI Express que tem no mercado utilizam PCI Express 3.0. Para você ter uma ideia, o limite máximo teórico de um dispositivo que usa PCI Express 3.0 X4 é 4.000 MB por segundo, enquanto o PCI Express 4.0 X4 suporta até 8.000 MB por segundo. Então, a interface usada pelo FireCuda 530 é a PCI Express 4.0 X4. O formato é o M.2 2280 e ele está disponível em capacidades de 500 GB, 1 TB, 2 TB e 4 TB. Segundo o fabricante, no modelo de 1 TB, que é o que eu testei, a taxa de transferência nominal máxima é de incríveis 7.300 MB por segundo para leitura e de até 6.000 MB por segundo para escrita. O TBW, que é o máximo de dados que podem ser gravados no SSD até ele poder começar a ter problemas de desgaste, é de 1.275 TB. A garantia é de 5 anos e a Seagate ainda oferece um serviço gratuito de recuperação de dados por 3 anos. Agora vamos dar uma olhadinha no Seagate FireCuda 530. Aqui vemos a caixa, bem chamativa. Vale lembrar que o FireCuda 530 é vendido em dois modelos, com ou sem dissipador, e eu testei um modelo que vem sem dissipador, que é mais indicado para computadores de mesa. O modelo com dissipador é indicado para instalação no PlayStation 5. Dentro da caixa, além do SSD, encontramos dois folhetos e alguns adesivos. Aqui vemos o lado de cima do FireCuda 530, coberto por uma etiqueta. Do lado de baixo há outra etiqueta com detalhes do SSD. Desse lado não há nenhum componente no modelo de 1 TB, mas provavelmente é utilizado nos modelos com maior capacidade. Removendo a etiqueta do lado de cima, vemos que há 4 chips de memória NAND, um chip de memória cache e o chip controlador. O chip controlador é o Phison PS0518E18, remarcado com um código da Seagate. O chip de memória cache é um SK Hynix H5AN8G6NCJ, que é uma memória DDR4 de 1 GB rodando a 1600 MHz. Os chips de memória flash NAND são Micron B47R, com a marcação IA7B G94AYA. São chips TLC de alto desempenho, cada um com 256 GB de capacidade e 176 camadas, sendo considerados os chips de memória NAND mais rápidos do mercado atualmente. Para conferir o desempenho desse SSD, eu instalei o FireCuda 530 de 1 TB em um computador e rodei testes no programa Crystal Disk Mark 8, otimizado no modo SSD NVMe. Primeiro rodei um teste com arquivo de 1 GB e depois testes com arquivo de 64 GB, para verificar o desempenho também com grande quantidade de dados. Eu também rodei os mesmos testes em outros 3 modelos de SSD, todos topo de linha. Um deles foi o Corsair MP400, que também usa interface PCI Express 4.0. Outro foi o FireCuda 510, que é um modelo anterior do mesmo fabricante. E finalmente o WD Black SN700, que é um dos SSDs mais rápidos que eu já testei anteriormente. Esses dois últimos modelos usam interface PCI Express 3.0. Os testes usam diferentes profundidades de fila e número de threads, que são características que simulam o acesso ao SSD por mais de um aplicativo ao mesmo tempo. Eu também rodei os testes com o FireCuda 530 com ele instalado em um slot PCI Express 3.0.
3.0, para verificar qual o desempenho desse modelo se ele for instalado num computador que não tem compatibilidade com o PCI Express 4.0. O sistema utilizado nos testes foi esse. Nos testes com o slot PCI Express 4.0, eu instalei com o dissipador na placa-mãe. Já nos testes em PCI Express 3.0, ele foi utilizado sem dissipador. Na leitura sequencial com profundidade de fila igual a 8 e uma thread, o FireCuda 530 já mostrou seu desempenho condizente com o valor nominal, mais alto do que o MP600, que também usa interface PCI Express 4.0. Note que quando ligado no slot PCI Express 3.0, o desempenho máximo foi similar ao dos modelos topos de linha que usam essa interface. Já na escrita sequencial com a mesma configuração, também o desempenho foi superior ao nominal, que é de 6.000 MB por segundo. Na leitura sequencial com profundidade de fila 32 e uma thread, os resultados foram similares aos do teste anterior. Na escrita sequencial com essa configuração, também o desempenho foi semelhante. Na leitura aleatória com blocos de 4 KB, profundidade de fila 32 e 16 threads, o FireCuda 530 foi o mais rápido de todos, mesmo quando estava utilizando o PCI Express 3.0. Na escrita aleatória com essa configuração, o desempenho foi similar ao do MP600, porém muito mais rápido que os modelos que usam a tecnologia anterior. Na leitura aleatória com blocos de 4 KB, fila 1 e uma thread, o FireCuda 530 também foi o mais rápido de todos os modelos, mesmo quando ligado no PCI Express 3.0. E na escrita aleatória com essa configuração, ele também foi o mais rápido de todos os SSDs testados. Agora vamos aos resultados com um arquivo de teste de 64 GB. Na leitura sequencial, o FireCuda 530 teve mais do que o dobro do desempenho de qualquer um dos outros modelos. Na escrita sequencial, ele também foi muito mais rápido que os demais SSDs. No teste de leitura com a fila de 32, o FireCuda 530 foi praticamente 2 vezes mais rápido do que os outros modelos. No teste de escrita sequencial com essa mesma configuração, também a diferença de desempenho foi gritante. No teste de leitura aleatória com blocos de 4 KB, fila de 32 e 16 threads, novamente vimos o dobro de desempenho. Na escrita com essa mesma configuração, a diferença de desempenho foi maior ainda, com o FireCuda 530 sendo quase 4 vezes mais rápido do que os demais. Na leitura aleatória com apenas uma thread e fila com um comando, o FireCuda 530 também deixou os outros modelos comendo poeira. E no teste de escrita com essa configuração, a diferença não foi tão grande, mas ainda assim o FireCuda 530 foi o mais rápido de todos. Eu também fiz testes de temperatura, rodando testes de escrita de longa duração e medindo e acompanhando a temperatura do SSD através do seu próprio sensor. Nesse teste, com a temperatura ambiente de 24 graus Celsius, ele atingiu uma temperatura máxima de 69 graus Celsius no sensor. Lembrando que eu utilizei ele com o dissipador da placa-mãe instalado. Como já era de se esperar por causa do alto desempenho, o FireCuda 530 tem uma tendência de esquentar quando muito exigido, mesmo usando o dissipador. Por isso, não é uma boa ideia utilizar esse SSD sem dissipador. Isso inclui, claro, o uso em notebooks, onde normalmente não tem espaço para você instalar um SSD com dissipador. Então, qual foi minha conclusão sobre o Seagate FireCuda 530 de 1 TB? A primeira conclusão é óbvia, o FireCuda 530 é o SSD mais rápido que eu já testei. Mesmo comparado com outros 3 SSDs topo de linha, ele foi mais rápido que todos eles em todos os testes, ou seja, o desempenho mesmo é um absurdo. Outro ponto positivo é a durabilidade, expressa pelo TBW, que é mais alta do que a maioria dos modelos de mesma capacidade. A garantia de 5 anos também reflete isso, aliado ao serviço de recuperação de dados da Seagate, gratuito por 3 anos. Já os pontos negativos são praticamente os mesmos que você vê em qualquer SSD topo de linha. Primeiro, que ele tem a tendência a esquentar bastante quando submetido a uma alta carga de trabalho, principalmente carga de gravação. Normalmente isso não é um problema grave quando você instala esse SSD em uma placa-mãe topo de linha, já que esse tipo de placa-mãe normalmente traz um dissipador que fica em cima dos slots M.2. Mas por conta desse aquecimento, não é recomendável você utilizar esse SSD em notebooks, já que na maior parte desse tipo de computador não tem como você instalar um dissipador no SSD. Lembrando que ainda existe a versão do FireCuda 530 que já vem com dissipador, e essa versão é recomendada para uso no PlayStation 5. O segundo ponto negativo, que também existe em qualquer produto topo de linha, é o preço. Como ele foi lançado há pouco, até o momento que eu gravei esse vídeo eu não encontrei ele à venda no Brasil, mas nos Estados Unidos o modelo de 1 TB custa $210, mais do que o dobro de um modelo
modelo de entrada de mesma capacidade, como o Kingston NV1, que custa $92. Então eu tô chutando que o preço do FireCuda de 1 TB no Brasil vai ser em torno de R$2.000. Com isso, ele vale a pena mesmo apenas para quem precisa de altíssimo desempenho de escrita e de leitura. Então, se você está montando um PC topo de linha, seja para jogar ou para trabalhar, e está instalando os melhores componentes do mercado sem dar bola para o preço, o SSD para ser instalado nessa máquina é o Seagate FireCuda 530. E você, o que achou desse SSD? Deixa aí nos comentários. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir até o final. Se gostou, deixa aí seu like. Se não gostou, clica no não gostei e valeu!